Olá, estamos aqui para mais um episódio Saúde e Leveza com Andrea Bottoni e tenho a honra, o prazer de receber aqui neste nosso diálogo o Dr. Vinícius Sidra Correa. O Dr. Vinícius é médico oftalmologista e também cirurgião geral. Depois ele vai contar um pouco mais. Tem fellowship em oculoplástica, vias lacrimais e órbita. Vinícius, bem-vindo. Por isso, antes de entrar, vamos dizer, na temática que a gente combinou de conversar um pouco, você fez cirurgia geral e depois optou para fazer oftalmologia. Sim, eu fiz cirurgia geral no Hospital Hans-Dieter Schmidt, Hospital Estadual de Santa Catarina. É uma residência bem completa, bem cirurgia geral mesmo. Operava de apendicectomia, cirurgia cardíaca. E depois de terminar a residência de cirurgia geral, eu fui para uma cidade mais do interior de Santa Catarina, chamada Blumenau. Eu fiquei por 2 anos lá, atuando como cirurgião geral. E depois fui fazer a residência de oftalmologia aqui em São Paulo. Entendi. E aí depois você tem uma atuação específica na parte de oculoplástica. Sim, depois de terminar a residência, na verdade, no final da residência, eu optei por fazer um fellowship em oculoplástica vias lacrimais de órbita, né? Perfeito. Então, e hoje, por isso é a sua área de atuação principal? Sim, a minha atuação, basicamente, assim, o que eu mais faço mesmo é a subespecialidade de oculoplástica, né? Perfeito. Por isso, conta um pouco para nós, por gentileza, Vinícius, o que é blefaroplastia e qual é a sua função estética e funcional? Blefaroplastia, na verdade, é uma pergunta que eu ouço bastante. Muita gente pergunta isso. É uma cirurgia na qual tu vai retirar a dermatocálise. O que é dermatocálise? Dermatocálise é o excesso de pele que cria sobre as pálpebras, devido à diminuição do colágeno, envelhecimento, quedas da face que todo mundo vai ter, com a idade, né? As quedas da região frontal, supercílio, palpebral, o que leva àquela dobra, né? Por falar, aquela pelezinha que tem em cima do olho. Mas, o que é feito? A gente realmente retirado o excesso de pele que o paciente tem, retirado as bolsas de gordura, todo mundo tem 2 bolsas de gordura na pálpebra superior, isso causa um abaulamento, acaba empurrando esse tecido para frente, vamos dizer, tornando ele em alto relevo, e a gente também reconfigura, né, restabelece a prega da pálpebra, né, que é um sinal, na verdade, de jovialidade, né? Quando tu olha para alguém e tu vê aquele excesso de pele, né, que todo mundo fala sobre as pálpebras, não vê a prega do olho de um paciente, dá sempre um olhar de mais cansado, um olhar de envelhecimento. Quando tu faz a cirurgia, tu traz esse novo olhar, né? Essa nova identidade do paciente. No geral, assim, todo mundo lembra da blefaroplastia como estético. Não é porque realmente é uma cirurgia plástica, né? Não deixa de ser. Mas, na verdade, a grande maioria dos pacientes tem um ganho funcional muito grande. Por quê? Quando o paciente tem esse excesso de pele, tem vários graus, né? Cada paciente, dependendo da formação, do biotipo, das características faciais e até genéticas, né? Tem paciente que já tem uma tendência a ter uma pálpebra com mais excesso de pele, uma pálpebra mais pesada, como fala. Mas isso acaba trazendo um peso na pálpebra. Por exemplo, o paciente sempre fala, pô, doutor, eu sinto um peso aqui, ó. Tu vê que ele fica fazendo força com a região frontal para abrir o olhar. Só que o que ele perde, primariamente, é o olhar lateral. Um paciente que tem muita dermatocálise, novamente, com aquele excesso de pele sobre as pálpebras, quando ele olha lateralmente, ele acaba começando a ver uma sombra. E, posteriormente, começa a sombra superior. O paciente olha reto, ele vai olhar superior e ele começa a ver uma sombra. E isso, na verdade, traz um prejuízo para ele. Né? Chegando ao ponto de alguns pacientes, realmente, com um excesso, terem obstrução no campo visual, que é quando o excesso de pele acaba tampando o eixo visual, que é o eixo pupilar, onde tem a pupila, né? O povo chama de a menina dos olhos, né? Associado a isso, tem muito paciente que tem ptose também.
que é ptose? Ptose é diferente de hematocalose. A ptose é quando a margem da pálpebra cai. Isso muito paciente confunde, né? E daí realmente é uma cirurgia não só estética, mas na grande maioria funcional. Funcional. Porque o paciente acaba tendo um prejuízo funcional, né? De visão, na verdade. Obrigado pelas suas explicações e pelos seus esclarecimentos. E aí, por isso, a flacidez das pálpebras, que você já tocou nesse assunto, pode afetar a autoestima e também a percepção de imagem corporal? Pode. Tem vários estudos que demonstram que se tu tampar, obstruir a região dos olhos periocular, 60% a 80% da gesticulação, do sentimento, o paciente não consegue ver. Eu tenho uma palestra que é sobre blefaroplastia. E no começo da palestra eu mostro várias fotos. Depois eu tampo as seguintes da região periocular com uma faixa. E pergunto para quem está lá falando, o que tu acha que esse paciente está sentindo? E dependendo da foto eles falam alegria. Quando eu tiro a faixa é tristeza. Entendi. Então, a região periocular, ela traz um reconhecimento facial gigante. É a região que mais traz reconhecimento facial. Entendi. Por isso, vamos dizer, a blefaroplastia pode impactar as relações sociais e também profissionais, em geral. Com certeza. Eu sou, assim, um pouco contra da estética só pela estética. Eu não sou o profissional que mais deixa esticado, como às vezes o paciente fala, mas todas as pacientes praticamente que eu opero, é notável, é perceptível, é quase tátil o ganho que elas têm de autoestima. Assim, eu tenho alguns casos muito evidentes, muito emblemáticos, assim, que às vezes são até marcantes, né? Tem uma paciente que eu operei ela, muito assim, tranquila, foi no consultório, eu fiz uma blefaroplastia nela e ela veio depois de 2 meses, com resultado ótimo, ficou maravilhoso. Só que quando ela vinha no pré-operatório, eu nunca vi ela sorrir. Ela não sorria. E depois que ela operou, toda vez que ela vinha no pós-operatório, primeiro mês, segundo mês, sexto mês, ela sempre tá sorrindo. Eu falei, pô, como a senhora tá feliz, né? Daí ela falou assim, que aquilo ali, na verdade, era um recomeço para ela. Porque ela teve uma trajetória de vida e ela queria recomeçar a vida dela aos 50 anos. E aquilo foi um marco que ela decidiu para ela de recomeço. Entendi. Por isso, vamos dizer, existe uma técnica, evidentemente, rigorosa, mas precisa ter uma percepção e também um olhar, desculpa o trocadilho, certo? De abertura, perché cada pessoa, inclusive, che aí já vou te fazer a outra pergunta, tem uma expectativa, por isso existe a necessidade de ter uma expectativa realística sobre os resultados da cirurgia. Eu acho assim que quem trabalha com estética, a parte mais difícil é tu conseguir modular a expectativa do paciente, porque às vezes, com certeza, tem muitos pacientes que vão no consultório que não tem uma expectativa real. E cabe a tu, quase como um psicólogo, explicar adequadamente. Conseguir fazer o paciente ter a percepção do que pode ser feito, se aquilo realmente é viável. Por exemplo, recentemente tive um caso de um paciente, ele é personal trainer, ele foi, paciente novo, não por ser novo, porque às vezes a gente opera paciente novo, não é pela idade, mas o paciente foi no consultório querendo fazer uma blefaroplastia. Chegou e falou, doutor, quero fazer uma blefaroplastia. Só que ao examinar ele, eu vi que não era exatamente aquilo que ele deveria fazer. Eu falei, olha, a gente até pode fazer, beleza, até concordo que dá para ser aplicado uma técnica em ti, mas não acho que vai ser o que vai resolver o teu problema. Porque não é isso que vai resolver a demanda que ele vinha. E eu não indiquei a cirurgia. Entendi. Talvez alguém opere ele, mas eu não opero. Porque a realidade, a expectativa que ele trouxe para mim não ia ser contemplada com uma cirurgia. Quando o paciente vai no consultório, eu tenho uma rotina. Cada um tem uma rotina de atendimento. Eu tenho a minha. Eu ouço o que o paciente traz. Eu falo sempre, o que incomoda o senhor? O que incomoda?
Após ouvir aquela queixa, eu vou examinar o paciente para ver se aquela queixa realmente é uma queixa real, porque às vezes o paciente tem uma queixa real. Na grande maioria das vezes é real, né? E a partir daquela queixa, do exame, pergunto quanto tempo tem, para ver se aquilo realmente Sim, se sim. é uma queixa que perdura, né? Vale a pena operar? Vale. O paciente muitas vezes, tem uma queixa há 10 anos, por exemplo, 5 anos. Pô, uma queixa que perdura. Uma alteração anatômica que ele tem. E a partir daí a gente traça um plano para resolver aquele problema dele. Porque eu sempre falo isso, enumerar N coisas que alguém tem, alterações que tem no Sim. rosto, de pálpebra, de pele, flacidez, mas talvez não seja isso que o paciente quer ou que necessite. Então eu tenho que entender o que ele quer e a partir daquilo resolver. Tem que literalmente balizar as expectativas, Sim, as questões técnicas, enfim. E aí eu te pergunto, quais cuidados são necessários no pós-operatório e como eles podem afetar, inclusive, o emocional do paciente? sim. O principal cuidado no primeiro dia é sempre o frio, né? A gente tem que fazer gelo diante do paciente ou bolsas térmicas que a gente usa também, depende do paciente. Porque aquilo ali vai reduzir o edema. O paciente fica às vezes assustado com edema ou com hematoma que forma. É uma região delicada, então Claro. hematoma sempre vai formar. Eu sempre falo para o paciente. E edema, dependendo a saúde do paciente, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, pode ser operado. Eu opero muito paciente, às vezes muito idoso. Sim. Recentemente eu operei uma senhora de 86 anos, uma cirurgia grande nela. Eu estava estabilizado, estava ok, fiz com anestesista, tudo tranquilo. Mas eu sempre falo, olha, o edema no teu caso vai demorar mais para diminuir, porque a tua saúde exige Sim, 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 que sim. para drenar o líquido, Sim. para reduzir o edema, para consumir aquele hematoma, Vai depender, vai ter vai um tempo. depender. Então é fundamental que tu faça muito, muito gelo, muita bolsa térmica, para a gente reduzir essa cascata Sim, inflamatória no começo do teu do processo. pós-operatório. Então as primeiras 72 horas são fundamentais para reduzir aquele edema e evitar que forme um hematoma muito grande. Após isso, concomitante a isso, é muito importante que o paciente faça repouso. Não repouso absoluto. O paciente, obviamente, pode deitar, pode caminhar, pode ir numa geladeira, pode ir ao banheiro, mas não pode fazer esforço. Não dá para ir na academia, não é? Um outro cuidado que é muito importante é o sol, né? Primeiro mês, o paciente tem que evitar ao máximo se expor ao sol, porque o sol vai acabar pigmentando a cicatriz dele. A cicatriz, uma blefaroplastia, tanto superior como inferior, no final das contas, depois de 6 meses, passado aquele processo de cicatrização que todo mundo tem, são 6 meses, é praticamente imperceptível na maioria dos pacientes. 2 meses já praticamente a maioria não dá para ver. Então, se ele não se expor ao sol, não vai pigmentar a cicatriz. Perfeito, E vai ficar perfeito. esteticamente muito bom. Por isso demanda esses cuidados. E isso às vezes pode também, não sei, na sua experiência, lidar eventualmente com expectativas não atendidas. Tem. Isso é uma demanda que tu sempre vai ter. Não existe profissional que não lide com estética que não vai ter que lidar com uma demanda de um pós-operatório, de um pós-procedimento, né? Sempre vai ter um paciente que às vezes tu pode ter alcançado o melhor resultado possível, mas talvez ele não vai ficar satisfeito com aquele resultado. Por isso, se você me permite um comentário, quanto é importante o diálogo. Muito. Non solo no sentido di spiegare tecnicamente, che ovviamente Sim. è necessario, ma também de explicar as reais possibilidades. Você como especialista na área, mas também tentando entender a expectativa do outro, certo? Sim. Entendeu? Perché è un'area che depois você pode fazer tudo bem feito, mas a pessoa pode não ficar satisfeita. E às vezes, de repente, é importante, acho, nas consultas, Sim. no pré, explicar, perché você deve perceber quando a pessoa entende e quando entende, ma non intende mesmo. Você Sim. pode dizer assim?
tinha um professor meu na faculdade, que eu tomei Mendonça. Ele sempre falava que a melhor defesa do médico é o diálogo. Uhum. Porque quanto melhor a tua relação médico-paciente, com certeza teu pós-operatório vai estar muito melhor, mas o paciente vai estar vai Mais criar consciente também, né? mais consciência do que ele tem que fazer, seja um tratamento, seja uma Sim, cirurgia, cuidados. seja um pós-operatório. Mas existe sim pacientes que às vezes tu vê que eles não entenderam muito bem. Em casos como esse, que na maioria, não é a maioria, eu peço para ou retornar retornar com um acompanhante. Um Perfeito. esposo, uma esposa, alguém de primeiro grau, de preferência. Sim. Que talvez, de modo que eu consiga fazer aquele conjunto entender. Talvez a pessoa não chegue até lá por N expectativas, por N experiência de vida. Mas com o acompanhante, eu consigo muitas vezes fazer ela entender. Criar tipo uma ponte, um entendimento um pouco mais adequado. Exato. E aí, dentro desta área, por gentileza, me fala uma coisa. Na sua área, no? Na sua área específica, quanto é importante a equipe multidisciplinar no acompanhamento do paciente? Muito, muito. Acho que assim, todo mundo, ao longo da vida profissional, acaba experimentando, entre aspas, N equipes. Sim. Né? Seja por vontade própria ou não. Às vezes tu tá no local de trabalho que tem uma equipe, Sim. E às vezes é a equipe que tu montou. Sim. Né? Mas quanto mais passa tempo, mais eu opero, mais eu entendo que a equipe é fundamental. Entendeu? E mais eu valorizo aquela equipe que tá ali. Né? A gente tem uma enfermeira em um local que eu atendo que ela é fundamental para tudo funcionar. Ela não só me ajuda, como ela sabe cada caso de cada paciente. Inclusive eu escuto com ela os casos. Falo, olha, aquele paciente a gente vai operar, eu quero que volte tanto tempo, tal. Ela acaba fazendo uma checagem de fotos, vai mandando, a gente vai checando junto as fotos do pós-operatório. Então, assim, com certeza o processo fica muito mais fluido para o paciente e para a equipe, por causa dela e de outros profissionais, com certeza me ajudam. Perfeito, por isso, especialmente que me acompanha, que já ouviu outras minhas falas e reflexões, várias vezes eu falo da importância do trabalho em equipe, tanto por questões técnicas quanto por questões mesmo humanas. Ou seja, você pode ser muito bom, eu posso ser muito bom, mas quando a gente sabe atuar de forma sinérgica, integrada, a gente se potencializa, certo? Por isso acho que o trabalho em equipe é algo de profundamente estratégico e faz bem. E torna o processo mais seguro. E aí, evidentemente, você tem uma experiência de equipe, eu tenho outra, temos áreas diferentes de atuação, certo? A minha experiência principal dentro da minha área técnica, por exemplo, é a equipe multiprofissional de terapia nutricional. Por isso é óbvio, modalidade de atuação, focos são diferentes, mas uma coisa que tem em comum é o cuidado para aquela pessoa que a gente está atendendo. Por isso, de fato, o trabalho em equipe é algo profundamente essencial, concordo com você. Come os padrões de beleza influencia a decisão de realizar, por exemplo, uma blefaroplastia? Novamente, tem um estudo bem recente que mostra registro fotográfico. Sim. Acho que o senhor chegou, talvez tenha visto no Instagram, até que ficou bem famoso, de pessoas com 40, 50, 60 anos na década de 80 e 90. E pessoas com 40, 50, 60 anos hoje, década de 20, né? A diferença, principalmente estética, é muito impactante. Né? Eu acho que a gente não só está vivendo mais, a gente está vivendo melhor, entre aspas. Sim, né? sim. O cuidado realmente mudou de foco. Né? Hoje em dia as pessoas têm realmente um cuidado muito maior, principalmente numa área que quase não existia, que era a preventiva. E eu não digo preventiva só de fazer um preventivo, de fazer uma coloscopia, que isso é óbvio, tem que ter. É uma necessidade. Mas também
de um autocuidado Perfeito. que as pessoas não tinham. Quer ver um exemplo muito para mim, é o mais impactante? Psicoterapia. Quantas pessoas o senhor conhecia lá na década de 80 ou 90 que faziam psicoterapia? Talvez o senhor conseguisse contar 10, 20, não sei. Estou chutando. Quantas pessoas... Entendi perfeitamente. Acho que hoje? aqui nos acompanha. Exato, certo, entendeu? certo. Então, é um autocuidado que nós temos. E desde o autocuidado vem o cuidado com a imagem. É óbvio. Né? É uma escada. É uma fluido. Não é compartimentalizado. Entendeu? E daí vem o cuidado com a autoimagem. Né? Então, mudou muito. E daí, com certeza, disso vem a demanda estética, é óbvio. Né? Vou fazer um comentário em cima de uma palavra que você usou, de um conceito para mim extremamente importante que é autocuidado. Mas antes, já que você também tocou no assunto na sua fala de mídias sociais, por exemplo, certo? A mídia, as redes sociais, quanto impacta na construção da imagem corporal ideal? Eu acho assim, desde que a mídia, desde o primeiro panfleto, ela impacta. Sim. Obviamente que hoje tu nasce bombardeado pela mídia. Né? O que eu acho que não é o ideal. Né? Mas o padrão é muito impactado. Mas também, eu acho assim, não só pro lado ruim. Tem muita gente vendo outros tipos de mídia com pontos bons, mostrando uma outra vertente. Olha, não é só aquilo. Também pode ser de outro jeito. Perfeito, entende? Perfeito. E isso eu acho bom. Exatamente. E aí, se você puder, já finalizando esse nosso diálogo, tem alguma experiência que você poderia compartilhar de algum paciente que passou por esse procedimento e como a cirurgia impactou na vida? Tem algo que você acha que valeria a pena compartilhar? Eu acho que eu tenho várias, assim, mas eu posso, por exemplo, dar um exemplo que é uma senhora, ela realmente tinha muito essa pele, tanto pelo envelhecimento, mas talvez por não ter tido um autocuidado, tipo, em outra época, em outra era, em outro mundo, né? E realmente, vamos dizer assim, legalmente ela não necessitaria operar, porque não tampava a visão dela. Sim. Mas ela não conseguia dirigir, entende? Ela me relatava que ela não conseguia olhar para os lados. Pô, doutor, assim, eu sei que vai melhorar muito estético, eu também quero operar, mas eu não consigo dirigir. Agora, o caso mais impactante que eu tive foi recentemente. Operei um senhor no interior de São Paulo. Ele é motorista de bitrem, não sei se o senhor sabe o que é bitrem. É aqueles caminhões grandes que transportam cana. Sim. E ele trabalha nisso há anos. E ele vem me procurar, por quê? Porque o bitrem, hoje em dia, ele tem equipamento para ele não estar com sono, para motorista profissional. E o bitrem parava, mandava ele encostar, porque falava que ele estava com sono. Esse paciente é um caso real, não vou identificar o paciente, obviamente, óbvio, mas ele veio com essa demanda. E o excesso de pele dele era muito evidente. Claro, ele tinha uma desestruturação do canto do olho, um decaimento da sobrancelha, que realmente fazia um conjunto de forma que fazia um vetor vertical mesmo. Ele falou, doutor, eu não consigo trabalhar, eu não consigo dirigir toda hora. Eu boto uns paradrapos na minha testa para a câmera falar que eu tô acordado. Ele colocava uns paradrapos. Eu internou no hospital, operei ele. Não fiz uma blefoplastia, fiz uma blefoplastia, uma reconstituição do canto e também a elevação da sobrancelha, porque ele tinha muita queda da sobrancelha. Só uma blefoplastia não resolveria. O impacto foi tanto que quando ele foi sair do hospital, o hospital tem um sistema eletrônico de validação do paciente. Então ele tem que colocar digital e uma câmera identifica a face.
ele não conseguia ser liberado porque a câmera não reconhecia ele. Entendi. Entende? E assim eu falei, pô, vou botar até na mídia social, porque eu nunca vi isso acontecer. Porque tiveram que fazer um recadastramento dele para poder ser liberado do hospital. Hoje ele tá dirigindo. Perfeito. Então, assim, como é que não impacta na vida de alguém? Por isso, já finalizando, agradecendo esta conversa, este diálogo, que acontece que, de fato, você destacou muito bem em momentos da sua fala a questão estética e também a questão funcional, a expectativa e, vamos dizer, identificar o que realmente é possível. Você destacou também a importância da equipe, falou de autocuidado, che è un assunto che eu gosto di abordare bastante, no? Per la mia formazione, per la promozione della salute, pelo mindfulness, a presença. Por isso que eu quero dizer que, independentemente, evidente, de áreas diferentes de atuação, a gente vê que alguns conceitos têm que estar presentes quando a gente tenta cuidar da melhor forma possível do outro. Podemos fazer esse fechamento? Podemos. É? Eu acho que o autocuidado, é o que eu falei, ele é um contínuo, não é um compactado. E o autocuidado vai de um exame de rotina a um cuidado estético. Entende? Então, eu tenho esse pensamento há muito tempo, muito antes de fazer plástica, de fazer oftalmo, que a estética não é estética só pela estética. É um autocuidado. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a quem nos acompanha.